O PT é amante de ditadura. Muitos mais velhos, que também acompanharam o regime, e a maioria dos mais velhos, se você perguntar, foi a melhor época do Brasil. Ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse aqui em entrevista ao UOL que se ele for condenado pelo Supremo Tribunal Federal é game over para ele por causa da idade e afirmou que se arrepende de ter chamado o ministro Alexandre de Moraes de canalha. O senhor acredita no arrependimento dele? Não é por isso que ele está sendo processado. Na verdade, as imputações ao presidente são mais graves, de participação num propósito, numa tentativa de golpe de Estado, né? E aí há várias provas que foram coletadas no inquérito da Polícia Federal e que foram apreciadas pela Procuradoria-Geral da República. Todos nós, e eu tive, como você sabe, oportunidade de conversar várias vezes com o presidente Bolsonaro, todos nós que tivemos diálogo com ele, ponderávamos no sentido de que não se desse curso a versões de teorias conspiratórias, que o tribunal nunca foi e nunca seria um inimigo do seu governo. Acho que essa foi uma leitura equivocada que talvez o seu círculo mais próximo tenha feito e tenha contaminado a visão do presidente. Eu mesmo, por exemplo, cansei de receber aqui todos os ministros do governo Bolsonaro, todos aqueles que nos procuravam, especialmente o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e dialogávamos, pensávamos soluções construtivas. Eu me lembro da insistência com que o ministro trouxe aqui memoriais para debater a privatização de subsidiárias da Petrobras, e com ele até hoje cultivo uma boa relação, uma relação bastante amistosa. Então, a mim me parece que houve talvez muitos erros a partir desta visão de conspirata, de teoria conspiratória. O tribunal, como sabem, tem uma grande responsabilidade institucional e um compromisso de bem aplicar o direito em favor do Brasil. Não nos movem razões de persecução política ou de facciosismo político. Eu queria dizer para vocês que em nenhum momento eu estou desistindo, em nenhum momento nós vamos esquecer os quase 1 milhão de votos que nós tivemos, os eleitores que estão conosco. Nós não vamos esquecer as nossas pautas, os nossos princípios, os nossos valores. A gente vai continuar lutando, continuar acreditando. Esse não é um momento triste para mim, é um momento de esperança, é um momento de fé. E são os momentos mais difíceis que a gente vê nas passagens bíblicas, que as pessoas tiveram que mostrar a sua verdadeira fé. Aquela fé que entende, que excede todo o entendimento. A fé que não entende, que não traduz o que está acontecendo, que às vezes pergunta para Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Principalmente quando você é tomado por injustiça. Mas essa fé, ela permanece com esperança, com alegria e com confiança em Deus. Então, tanto eu como toda a minha família, é claro que a gente fica preocupados, mas eu estou atravessando um momento, depois de uma grande depressão que eu tive, um momento de verdade experimentar que Deus está me dando força e está me mantendo de pé. E durante todo esse momento, eu não vou faltar um momento, um segundo sequer com os meus eleitores. Então, o processo ainda não acabou, ainda há vários recursos que podem ser feitos. Um pedido de suspensão foi solicitado no dia 29/4, dentro da Câmara dos Deputados, está sendo analisado. Eu já tive um sinal verde de que ele vai ser pautado.
Vamos esperar o melhor momento para isso acontecer, porque ainda tem um tempo para poder colocar ele em pauta. Enquanto isso, também o meu advogado vai apresentar alguns instrumentos que são normais de apresentar num processo como esse. Nós trouxemos materiais para vocês, que vocês podem levar depois, para vocês verem as discrepâncias dentro do processo. O hacker Walter Delgatti, que eu nunca escondi que eu conhecia, vocês souberam disso, acho que antes de muita gente, que foi vazado da imprensa, não tem nenhum problema com relação a isso, mas ele deu vários depoimentos. Ao total foram 6 depoimentos, tanto na Polícia Federal, quanto na CPI, quanto depois, durante o julgamento. Em cada um dos depoimentos, ele contou uma versão. Ele conta uma versão, volta atrás, conta outra versão terceira, depois conta uma quarta versão, e em alguns momentos ele apresentou 6 versões diferentes. Então, a própria Polícia Federal, quando esteve na casa dele, nomeia ele como um mitômano, ou seja, uma pessoa que mente e que inventa histórias. O advogado dele, eu tenho também vídeos, posso mandar para vocês, em que ele apresenta pelo menos 5 versões do porquê que o Walter Delgatti teria feito essa invasão. E a gente percebe que tem versão de que é porque eu daria um emprego para ele, tem versão de que o presidente daria emprego para ele, depois tem versão dele de que ele receberia dinheiro, inclusive diz que recebeu dinheiro. Vocês vão ver que a Polícia Federal provou que ele não recebeu R$1 meu, R$1. Todas as pessoas que ele disse, as quais foram intermediários nesse recebimento de recurso, foram recebidas pela Polícia Federal nas suas casas, tiveram seus celulares apreendidos, documentação apreendida, computador apreendido, e não foi provado, aliás, foi provado que o dinheiro não veio de mim, não partiu de mim, não tem nenhuma relação comigo. E eu não iria, de forma alguma, brincar de fazer invasão ao CNJ, brincar de mandar prender o Alexandre de Moraes, ainda mais assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Assim, é tão ridículo que realmente, como disse o ministro Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, seria burrice. Seria muita burrice. E eu não colocaria o meu mandato em risco por causa de uma brincadeira. Uma brincadeira sem graça. Então, para vocês terem uma ideia, a gente sabe que eles já estão buscando novos crimes, novas coisas, para tentar dizer assim, olha, como essa tese está muito fraca, então a tese do porte ilegal é fraca, porque eu tinha porte federal. A tese da invasão ao CNJ é fraca, porque não tem prova. Eles estão inventando agora uma nova tese, que em breve eu vou contar para vocês, por enquanto é sigiloso, mas eu já estou, inclusive, intimada a Polícia Federal a responder por um terceiro crime. E eu vou provar para vocês que não tem absolutamente nada demais. Eu simplesmente, nesse fato em que eu estou sendo acusada, busquei investigar dinheiro internacional de tráfico de drogas que estaria indo para o PT. E vou ser acusada agora disso, de investigar. Estamos lutando de dizer que todo mundo é um ator e uma atriz principal nesse lugar de luta e de batalha. E eu falo isso agora porque essa semana me incomodou muito. Para além são 2 assuntos diferentes, porque para além da perda do Mujica, porque tive com ele, né, ano passado, ano retrasado, minha irmã teve com ele, a nossa família teve com ele várias vezes, então acho que a gente também ficou tudo mobilizado para aquilo ali. E no Brasil acontece assim, se tem um assunto que está muito quente, que vem, aí todo mundo, aí acontece uma outra coisa e para. E teve algo que me incomodou muito essa semana, que sempre tem me incomodado, na verdade, a gente vai para as redes sociais para defender, não porque é uma amiga querida que eu amo e porque está nesse lugar, não é por isso, mas é porque eu acho que a gente entende, sabe o que é estar nesses lugares de ataque, o que fizeram com a Janja, né? Então acho que aqui também é um lugar importante para falar sobre isso, porque todas as vezes que a gente tem uma mulher à frente de uma pauta, ou que tome a frente para falar qualquer coisa, que nesse caso não tinha tomado a frente, que o presidente vem e fala, ela é atacada da maneira que é atacada. Assim, de uma maneira desproporcional, e muitas vezes isso cai em todas as mulheres do governo.
não só para ela, mas cai em todas as mulheres do governo. É isso aí. E dizer que está junto, que abraça, que acolhe. A Jângela tem capacidade de se posicionar, de falar o que ela quiser, onde ela quiser. A Aniele também tem capacidade de falar, de se posicionar e chegar aonde ela quiser. E toda e qualquer mulher que está à frente de cargo de poder de decisão. Todas nós que estamos aqui. Então, quando a gente fala, quando o PIR traz enquanto professor, e quando eu respondo também enquanto professora, mas também nesse espaço agora, que a comunicação, ela é sim, e as narrativas precisam ser disputadas, porque são nesses lugares que eles desqualificam a gente. Eu falei isso hoje. A gente está no momento de encantar mentes, corações, mais uma vez. Tem um processo dentro do Partido dos Trabalhadores que está acontecendo, e quando a gente chega nos lugares, fala assim, a gente tem que voltar para a base. E voltar para a base é o que a gente tem feito mesmo, e está em todos os espaços. E voltar para a base é também defender quem a gente acredita e o que a gente acredita em todos os lugares. Não à toa, quando acontece, a gente vai lá e posta uma foto, sim. Mas mais do que isso, a gente permanece firme, defendendo que toda e qualquer mulher desse país, onde quer que elas estejam, tem o direito, sim, de falar, de se posicionar e de defender aquilo que acredita. Então, acho que mais do que plausível aqui fazer essa defesa também, de dizer, é uma amiga querida que eu amo, que eu estou junto e sempre vou estar, mas para que a gente possa defender esses nossos espaços e nossos posicionamentos.